Você vai ter que ir com medo mesmo. Pois é, gente, tem momentos na nossa vida que Deus não vai nos explicar tudo do jeitinho que a gente quer. Ele só vai dizer: vai, sai, sai daí, vá para aqui, vá para acolá. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis da fé. Vamos começar mais uma reflexão de hoje, nesses 30 dias, onde cada dia eu estou trazendo uma mensagem bíblica para você. Se você ainda não assistiu os primeiros dias, volta lá. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E hoje nós vamos falar sobre obedecer a Deus, mesmo sem entender. Então, uma das partes mais difíceis da fé para mim talvez não seja acreditar que Deus existe. Não, isso é fácil, todo mundo acredita em Deus. A maioria das pessoas até diz: "Não, eu confio em Deus, graças a Deus, com fé em Deus". Mas confiar em Deus, quando você não consegue enxergar o próximo passo, é muito difícil. Por quê? Porque a verdade é que a gente gosta de ter o controle da situação, a gente gosta de ter garantias, a gente gosta de entender tudo, passo a passo, tudo que vai acontecer antes. Mas quase nunca Deus trabalha assim. Abraão, por exemplo, vamos lá. Abraão recebeu uma direção de Deus lá em Gênesis capítulo 12. Você pode abrir comigo. Que diz assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você percebe isso? Deus não mostrou a ele o mapa. Deus não disse: Abraão, saia dessa terra, você vai para essa aqui, vai acontecer isso, isso e aquilo. Não, ele não explicou os detalhes. Ele não entregou para Abraão uma segurança humana, ele só deu uma direção, ele só deu uma ordem. E Abraão precisou decidir: será que eu vou obedecer a Deus ou eu vou permanecer preso ao meu conforto, à minha segurança? Então, talvez você que está aqui hoje, né, esteja travado exatamente nesse ponto, porque Deus quer revelar para você o caminho inteiro lá na frente, mas primeiro você precisa dar o primeiro passo. Em Hebreus capítulo 11, verso 8, vai falar assim, ó: pela fé, Abraão obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Gente, juro para vocês, ele foi sem entender nada, só obedeceu o comando de Deus. E assim, eu e Anderson, ultimamente a gente está se sentindo um pouco Abraão. Quem somos nós na fila do pão? Mas assim, Deus, ele deu uma palavra de ordem para a gente sair e simplesmente a gente começou a arrumar as malas, começou a arrumar a vida, organizar a nossa mudança sem mesmo saber para onde ia. Então, se antes eu já admirava Abraão, agora eu admiro muito mais, porque não é fácil. Eu queria todo o roteiro, eu queria todo o trajeto, e Deus falou assim: não, começa a arrumar as malas, começa a se preparar, porque você vai sair de onde você está. E confesso a vocês que nós estávamos já na nossa zona de conforto, porque Deus fez coisas maravilhosas aqui nessa segunda vinda para nós. Aqui em Portugal, abriu as portas, a gente entrou nesse apartamento, não tinha nenhum móvel, a gente mobiliou ele todo do nosso jeitinho, achando que a gente ia ficar muito mais tempo aqui. E simplesmente Deus fala assim: não, o tempo de vocês aqui acabou, agora vocês vão sair. Tá, Senhor, pra onde exatamente a gente vai? Não, só começa a arrumar as coisas. E aí que a nossa fé é testada, porque você começar a se preparar para uma mudança sem nem saber o trajeto, minha amiga, é da cabeça ficar assim, ó, explodindo todos os dias. Meu Deus, me ajuda! E o Senhor está nos levando realmente para um lugar de total dependência. E eu sei que a gente vai contar um grande testemunho a partir disso, porque o Senhor, ele é fiel. E conforme a gente está caminhando, é que o Senhor vai mostrando dia após dia ali uma parte do trajeto, uma parte do seu plano. Ele não falou tudo antes de acontecer, mas enquanto você caminha é que o Senhor vai te dando o chão e mostrando para você quais são os próximos passos, e nisso ele vai testar a sua fé, testar a sua resiliência, testar a sua obediência. Tive que parar a gravação porque Bebito quer mamar. Sim, então talvez, gente, essa forma de confiar em Deus incomoda muito a nossa geração, porque nós somos ensinados a controlar tudo, estabilidade, previsibilidade, controlar a segurança, calcular muito bem antes de planejar, e isso é correto, só que existem fases. Você tem que ter o discernimento. Existe fase que Deus vai pedir confiança para você antes mesmo de te dar uma explicação. E é nesse lugar que muita gente desiste, porque prefere o conforto do conhecido, né? Do que aquele propósito desconhecido de Deus. Noé, por exemplo. Noé, gente, construiu uma arca sem nunca ter visto a chuva cair. Pedro saiu do barco sem entender como iria pisar na água, mas ele foi. E a partir do momento que ele olhou para as circunstâncias ao redor dele, ele afundou. Josué, por exemplo, ele marchou em silêncio ao redor das muralhas
antes delas caírem, entendeu? Ele não estava vendo acontecendo, mas ele estava lá marchando. Então você percebe o padrão, quase todos os milagres da Bíblia começaram com uma obediência no que não fazia sentido naquele momento, entendeu? Porque Deus, ele não procura pessoas que vão controlar tudo, ele procura pessoas dispostas a confiar nele. Você está disposto a confiar no Senhor quando ele te pedir para fazer algo que foge do seu controle, foge do seu entendimento? Talvez também um exemplo que seja muito forte sobre isso é o povo no deserto, porque Deus prometeu ao povo Canaã, a terra já existia, a promessa era real, mas quando os espias chegaram lá e viram a terra, eles olharam mais para os gigantes do que para Deus. Lá em Números, capítulo 13, vai falar que eles começaram a dizer assim: nós parecemos gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Olha como eles se enxergaram diante da visão que o Senhor tinha acabado de dar. Isso é muito forte, gente, porque o problema não era só o tamanho dos gigantes, era a mentalidade deles, porque quando você perde a confiança em Deus, qualquer obstáculo vai parecer maior do que a sua promessa. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muita gente hoje. Deus colocou sonhos no seu coração, colocou chamado dentro de você, direções, mas a pessoa olha para o medo, a falta de dinheiro, a insegurança, a opinião dos outros, as dificuldades, e aí começa a acreditar que não consegue, que não é capaz, que não vai acontecer. Então a sua confiança não está no Senhor, está no seu próprio braço e nas próprias circunstâncias da sua vida. Coragem é continuar obedecendo, mesmo tremendo de medo. Eu espero muito que essa mensagem tenha falado com você e que você compartilhe com outras pessoas para que a coragem do Senhor venha sobre nós. A coragem de obedecer em meio a circunstâncias difíceis, inseguranças, em meio aos dias difíceis, em meio ao caos. Que você tenha coragem, seja forte e corajosa. Não temas, obedeça ao Senhor e você viverá milagres. Amém? Até amanhã com a próxima reflexão, porque o menino já tá... Ó, gente! Hoje para fazer essa gravação foi, ó, daquele jeito. Então, curte aí, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou. Beijo!